Olá, eu sou a Van e eu tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang. E hoje eu quero trazer um recorte de uma entrevista que eu vou dar hoje à noite, hoje é terça-feira, pra rádio, né, com um amigo, tá? É um trabalho dele, acho que é Rádio Senac, alguma coisa assim, pra trazer pra uma outra discussão um pouquinho mais ampla, porque essa entrevista que eu vou dar vai ser sobre amor, relacionamento e essa nova configuração, né, que já não é mais tão nova assim, mas de aplicativos, de relacionamento desse online e tudo mais. E aí na minha fala ali que eu tava preparando, eu vou trazer muito essa questão dessa busca que nós temos para que a gente se complete, né? Então, até a ideia do amor romântico e do amor líquido, que eles parecem totalmente opostos, mas que eu vejo que tem uma linha ali muito de conexão entre os dois, né? Afinal, quando a gente lembra da história do Romeu e Julieta, mas a gente esquece desse detalhe. Romeu, antes de conhecer Julieta, estava noivo e apaixonadíssimo pela Rosalina. Era Rosalina, a gente não lembra nem o nome dela, né? Pela Rosalina. E aí, de repente, encontra ali Julieta na festa. E aí eles, né, enfim, citam o soneto de uma forma que um complementa o outro. Dá uma sensação de completude. E o que o Romeu faz? Termina com a Rosalina rapidamente para se apaixonar e viver e morrer por Julieta. Então, isso já tem muito, né, ali da liquidez. Porque a liquidez nada mais é do que, de repente, uma tentativa de encontrar alguém que vai preencher um pouco mais os nossos vazios. Que vai preencher mais do que aquela outra pessoa. Então, a gente fica sempre num processo, tô aberto pra, de repente, aparecer uma outra pessoa que vai ser melhor, que, de repente, vai se encaixar mais, que eu vou sentir mais. Então, tem uma busca aí por amor romântico também dentro desse processo de liquidez dos relacionamentos, né? Eu não desassocio essas duas coisas. E aí, a grande questão, né, porque não é exatamente sobre isso que eu quero trazer, apesar de que poderia, mas é essa sensação, esse ímpeto que nós temos de completude, de busca por algo, por alguém que vai nos complementar. O tempo inteiro a gente faz isso. E qual que é a armadilha dentro desse processo? Porque se eu tô com essa ideia de sempre buscar algo, né, pra encaixar aqui dentro, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja uma ideia, seja um projeto, seja às vezes algo que veio até comprado de uma outra pessoa, o que é que a gente tá colocando aqui dentro? Qual é a crítica que nós temos né, para dar um passinho para trás algumas vezes e olhar e falar, peraí, o que é isso que eu tô tentando encaixar aqui dentro de mim? Quem é esse que eu tô tentando encaixar aqui dentro de mim? Será que é? Será que não é? Porque se a gente fica só nessa busca idealizada de completude, a gente perde a nossa crítica. E aí a gente coloca qualquer coisa no lugar. E qualquer coisa de qualquer coisa mesmo. Então a gente às vezes fica em relacionamentos que são tóxicos, mas porque de alguma forma aquela pessoa é melhor com aquela pessoa do que sem nada. Ou porque a gente nem percebe esse elemento tóxico, porque a gente, tipo, não deu espacinho pra trás. Então, não, essa pessoa tá aqui. Ela me complementa em algumas coisas, outras não. E aí a gente fica ali mergulhado, né? No trabalho, quantas vezes a gente tenta preencher esse nosso vazio com o trabalho. Na pandemia a gente viu muito isso. Na pandemia não, porque a pandemia ainda tá. Mas na quarentena, né, no processo de isolamento que ocorreu nesses 2 últimos anos, é isso, as pessoas estavam dentro de casa, não tinha mais nada pra fazer, o que elas fizeram? Mergulharam no trabalho. Trabalharam mais. E aí, claro, né, ficaram mais cansadas, né? Porque não é isso, não complementa, nunca tem fim. E é claro que aí também já tem um discurso neoliberal, né? Do capitalismo, quanto que isso também vem na sociedade do cansaço e reforça. Então, é isso aí mesmo, a tua resposta, ela tá no trabalho. Vai lá, faz mais. E a gente já fez outros vídeos aqui sobre isso. Então, tem o tempo inteiro, né, essa passagem direta daquilo que tá fora e daquilo que tá dentro. Qual é a nossa crítica? Como que a gente tem que criar uma borda, né? Até pra entender todo esse esquema. Porque beleza, a gente vive na sociedade do cansaço, a gente vive numa sociedade neoliberal, né? Se a gente vai mudar isso ou não, se a gente vai construir algo diferente disso ou não dá pra saber, depende da gente, né? Mas a gente só vai talvez conseguir fazer se nós também formos agentes de crítica. Se nós também formos capazes de dar um passinho pra trás e nos diferenciarmos, nos distanciarmos um pouco de todo esse discurso, de todo esse meio que se alimenta e que alimenta também a nossa neurose interna. A gente tem o desejo de completude, né? A gente tem o desejo de perfeição, de ideal. Então os nossos ideais, eles estão aqui dentro da gente o tempo inteiro. O ideal de nós, o ideal do outro. E isso tudo, né, se conversa e se complementa com esse discurso
externo. Então, o que está acontecendo? O que você encaixa dentro de você? Por isso que eu falei, é uma discussão um pouquinho mais ampla, que vai para além das relações, né? Eu não queria trazer só sobre relacionamento afetivo, amoroso ali, romântico. Não, é trazer isso numa esfera gigantesca da nossa vida, que a gente tá trazendo pra dentro. Parar um pouquinho pra pensar, sabe? Ter uma crítica, fazer essa diferenciação e principalmente, eu acho que a diferenciação desse lugar de busca por completude, por uma tentativa de encontrar algo, alguma coisa sequer, alguma ideia, né? Essa esperança, há uma esperança em nós de um dia a gente se sentir completo e ficar tudo bem, a gente ter paz. A gente também já fez aqui um vídeo sobre o perigo da paz. Então, assim, o que é tudo isso? Vou deixar essas reflexões aqui pra, de repente, a gente até desenvolver mais os outros vídeos. Tá bom? Então, um beijo. Comenta aqui o que você achou, o que é tudo isso pra você, como você tem buscado completar, preencher as suas faltas. Quais são as suas neuroses? Quais são os seus buracos? E tenha esse senso crítico e entendimento de que tá tudo bem ter buraco, a gente talvez não vai ter esse buraco preenchido. Não é tão lindo assim. Não vamos comprar qualquer ideia miraculosa. Miraculosa que é essa palavra? Acho que é, né? De milagre. De milagre. Mas essa ideia idealizada, que fica no imaginário o tempo inteiro de que um dia isso vai acontecer. Então a gente fica sempre na espera. Teve, só pra fechar mesmo agora, teve uma entrevista que eu vi, assim, acho que foi uma reportagem, com os motoristas de aplicativos, Uber e afins. E aí, enfim, tipo, nessa entrevista perguntavam pra eles, né, vocês gostam do que vocês fazem? A maioria era não. E aí veio uma pergunta que eu acho que essa bateu muito forte, assim, tipo, foi difícil ver essa resposta, porque era, como você se vê daqui a 10 anos? Eles não sabiam, era um não sei. Então a gente fica sempre numa espera e numa esperança, sabe? E o quanto isso vem, e aí a gente se apega a qualquer coisa, né? Então, o Uber na época, né, a uberização, os aplicativos, veio talvez com uma tentativa de esperança aí para tentar encaixar alguma coisa. Porque o neoliberalismo, ele toma posse, né, dos nossos sonhos, ele toma posse dos nossos desejos para depois trazer uma solução com mercadoria, como mais opressão, como mais prisão. Então a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa entender onde que a gente está entrando, porque a gente está nessa sociedade o tempo inteiro. Mas a gente não precisa se misturar a ela o tempo inteiro. A gente pode separar um pouquinho, opa, eu sei que tá acontecendo. E de repente, nesse momento, eu não consigo fazer nada diante disso, né? Mesmo que talvez um dia eu possa vir a fazer, mas nesse momento não dá. É isso que eu tenho. Então, como que eu vou mergulhar nisso sem mergulhar? Como que eu vou me relacionar com isso sem me misturar a isso? Como eu vou manter o meu senso crítico em todas as situações, diante de todos os discursos, sem essa ideia da espera, da esperança e que coloca a gente sempre no mesmo lugar. Então, é isso. Um beijo, ótima semana e até semana que vem.